Começa agora, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. Um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: "Que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar os meus bens." Depois de contar a história do administrador, Jesus disse aos discípulos: "Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas coisas também é injusto nas grandes. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro." Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso Evangelho de Cada Dia, nós voltamos à leitura do Evangelho de São Lucas, que vinhamos lendo todos os domingos e interrompemos na semana passada, quando no domingo celebramos a festa da exaltação da Santa Cruz. Mas aí, o Evangelho de domingo passado é importante para a gente entender e dar continuidade no Evangelho de hoje. Domingo passado foi o capítulo 15 de São Lucas, onde ele descreve as 3 parábolas da misericórdia de Deus, da ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido, ou o filho pródigo, como costumamos chamar. E essas 3 parábolas mostram a imensa misericórdia de Deus com relação ao pecador. Ele não faz todo o esforço possível para recuperar a ovelha, para encontrar a moeda. E diante do filho perdido na vida, ele o recoloca novamente na sua condição de filho, sem cobrar nada, sem exigir nada, perdoando todos os seus erros. Agora, depois de mostrar esse lado da misericórdia divina, entramos no capítulo de hoje, no capítulo 16, onde São Lucas vai relatar nas parábolas a responsabilidade que tem cada um de nós diante dessa misericórdia de Deus. Não é fazer tudo do jeito que a gente quer e ser perdoado, mas, ao contrário, é ter responsabilidade diante da vida, é administrar bem a própria vida para, então, merecer a misericórdia e o perdão de Deus em tudo. Ora, na história de hoje, bastante complicada, Jesus conta o caso do administrador que era desonesto e que então ameaçou ser demitido pelo patrão porque estava esbanjando seus bens. E esse empregado, esse administrador, para não ficar de mãos vazias, toma aqueles que deviam para o seu patrão e diminui as suas dívidas para fazer amizade com eles. Dá desconto nas dívidas dos outros para que depois, perdendo o emprego, pudesse ser acolhido pelos demais. E isso é uma atitude desonesta e o patrão elogia isso que está difícil da gente entender. O patrão elogia a esperteza do administrador que fez isso, dizendo que ele foi esperto e que isso é um modelo para que nós também sigamos. Espera aí, há algo de estranho aí. Jesus não recomenda a desonestidade. Vamos olhar de perto essa história, não com os olhos de uma empresa capitalista de hoje, mas com os olhos daquela época. Vejam, era comum que os proprietários de terras, aqueles que tinham o empreendimento, ao viajarem ou moravam em outros lugares e deixavam alguém para administrar os seus bens com a seguinte finalidade, de fazer lucrar aquele empreendimento. Não tinham propriamente um salário. O administrador devia simplesmente cuidar de multiplicar os bens do seu patrão e, na chegada dele, entregar-lhe os seus bens
aumentados. Coisa que acontece, por exemplo, na parábola dos talentos, em que o patrão distribui os seus bens entre 3 administradores. Um ganha 5 talentos, outro 2 talentos, outro 1 talento. E devem trabalhar com ele. No caso aqui desse administrador, ele, pego em desonestidade, ele tira do seu próprio ganho aquilo que ele deveria viver com o seu trabalho de administrador, tira disso para fazer o bem para aqueles que estavam devendo. A lição que está por trás dessa parábola, embora seja para nós um pouco estranha, é muito significativa. Vejam, a gente, no meio desse mundo confuso nosso de hoje, em que as relações comerciais andam tão complicadas, tantas questões de dívidas de um país para o outro país, de uma pessoa para com outra pessoa, a questão dos salários, nesse mundo confuso é preciso que a gente tenha ideias claras. E a ideia clara dessa parábola de hoje é a seguinte: primeiro, nós não somos donos das coisas desse mundo. Todos nós somos meros administradores dos bens de Deus. Deus Pai Criador é dono de todo o universo e nós somos apenas administradores. Só aqui já dá uma diferença muito grande, porque às vezes a gente se acha dono, às vezes a gente se acha na condição de usar como a gente quer, esbanjar esses bens da criação. Não está aí sendo destruída a natureza? Não estão aí acumulando bens alguns que se tornam escravos desses bens, enquanto que escravizam outras pessoas que vivem na miséria? Isso é resultado da má administração do mundo a respeito das coisas de Deus. Deus criou os bens para todos, e se Ele escolhe alguns e a eles confia parte maior ou menor dos seus bens, confia com a finalidade de que sejam bem administrados e que esses bens sirvam para todos. Então, não é isso que geralmente acontece. O egoísmo faz com que muitos utilizem mal as coisas desse mundo que não são suas, mas são de Deus. Então, o conselho do Evangelho, que parece um pouco estranho, é fazer amigos com os bens que são de Deus, ou seja, conquistar o céu sendo generosos para com aqueles que estão devendo para o patrão, ou seja, para aqueles que são necessitados. Se nós usamos dos bens chamados injustos, porque não nos pertencem, porque pertencem a Deus, se usamos os bens que Deus disponibiliza para nós, para fazer o bem a todas as pessoas que necessitam, nós estamos conquistando um futuro no céu que vale a pena. O povo tem um ditado que é muito frequente e que é muito certeiro: quem dá aos pobres empresta para Deus. É verdade? Existe uma verdade aí. Quando nós utilizamos os bens que nós temos disponíveis, não de forma egoísta, mas de forma a ajudar aqueles que necessitam, a gente está abrindo uma conta corrente muito favorável para nós no céu, onde realmente a gente vai ter todos os bens do mundo, porque Deus Criador nos vai receber na felicidade completa e verdadeira. O importante é que a gente aproveite o tempo deste mundo para administrar bem a nossa vida e não criar para nós mesmos nem a escravidão aos bens, ficando presos a eles, nem escravizando os irmãos, deixando-os na miséria, como o mundo normalmente faz. Administrar os bens desse mundo é administrar a nossa própria vida, é ser responsáveis com aquilo que Deus deixou à nossa disposição.
e utilizar sabiamente. Jesus usa uma outra expressão que é muito fácil da gente entender. O importante é a gente ser rico para Deus e não rico das coisas desse mundo que perecem, que são riquezas falsas. A verdadeira riqueza se encontra no fazer o bem, no viver em paz com todas as pessoas, no criar um mundo que seja fraterno e onde todos possam ter o necessário para viver. Essa é a moral da parábola de hoje que nós devemos, de fato, meditar. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.